O milionário Sheik fica chocado ao descobrir que a mendiga negra foi manipulada para atrair. Sussurros, olhares curiosos, a atmosfera tensa do mercado pulsava ao redor de Yasmin Carvalho. Ela tinha apenas 18 anos, mas a vida dentro do convento a moldou para ser uma sombra invisível aos olhos do mundo. Até aquele dia fatídico, quando tudo mudou. Ouvira rumores sobre o turístico milionário Khalid Al-Mazar, um nome que ecoava em cada canto da cidade. Ele era um sheik, famoso por sua riqueza e charme. O que Yasmin nunca imaginou era que seu tio Rahim, um homem de interesse e segredos, havia planejado usar sua própria sobrinha como isca. Ela estava vestida com suas roupas simples, o cabelo solto em ondas descuidadas, quando viu Khalid pela primeira vez. A doçura de sua aparência era como um magnetismo que atraía olhares. Os murmúrios aumentaram. O clima esquentou. As pessoas começaram a cochichar sobre a mendiga negra, a pobre garota que tinha a audácia de se aproximar. O estômago de Yasmin se revirou. O que ele queria dizer? Que segredo? E por que ela era a chave? As rostas da multidão agora eram como sombras, sussurros e olhares carregados de curiosidade e desconfiança. Ela se sentiu nua, desprotegida, exposta. Khalid ficou na frente dela, como um escudo. A tensão entre eles, palpável. A atmosfera tornou-se eletricamente tensa. Dúvidas e inseguranças jorravam como uma avalanche. Ibrahim, basta! Khalid gritou. Mas a voz dele era como que ecoando em um abismo. Você não pode usar Yasmin assim. Haha, mas eu posso! E vou! Especialmente se a história que nossa mãe deixou para trás precisar vir à tona. A fase de Ibrahim caiu como um peso no ar. Yasmin tornou a se sentir puxada para um lugar que não compreendia. Uma escuridão envolvendo tudo ao seu redor. Uma história. Que história! E então, em um movimento abrupto, Ibrahim levantou a mão. O som de um tiro ecoou pelo mercado, seguido de um grito ensurdecedor. Yasmin viu Khalid cair. O olhar de choque em seus olhos, enquanto ele se esforçava para permanecer de pé. Khalid! Ela gritou, o desespero torturando sua voz. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Gritos misturados com som de pés apressados. Yasmin se sentiu paralisada, a mente dela girando enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Khalid estava machucado, e algo dentro dela se rebentou. A raiva tomou conta. O que estava acontecendo? Uma batalha familiar em público? O passado voltando para atormentar os vivos? Ibrahim desapareceu entre a multidão, mas ao olhar para Khalid, viu que ele estava caindo, a vida esvaindo-se a cada segundo. Yasmin agachou-se ao lado dele, tentando entender, tentando não entrar em pânico. Khalid, você vai ficar bem. Eu não vou deixar você ir. As lágrimas escorriam, uma torrente incontrolável de desespero. Mas antes que pudesse fazer algo, uma figura apareceu nas sombras. Era uma mulher, com um olhar penetrante e familiar. Você deve saber a verdade, Yasmin. A verdade que sua vida inteira foi construída em cima de mentiras. Yasmin congelou, seus olhos se arregalando. A mulher se aproximou mais e acreditem, era a mãe de Khalid. A história que Ibrahim mencionou, você é parte dela mais do que imagina. O caos, o sangue, a dor se tornaram fundo em sua mente. A verdade a aguardava. Mas que verdade? O que mais havia escondido? E até onde estaria disposta a ir para descobri-la? Ela apertou a mão de Khalid, o calor dele começando a se apagar. A vida estava se esvaindo. Sua única chance de sobrevivência poderia estar nas revelações que espreitavam nas sombras do passado. Yasmin ficou paralisada.
A mulher à sua frente era a mãe de Khalid. Mas o que ela dizia? A verdade é que sua vida inteira foi construída em cima de mentiras. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Sua mente estava girando. Cada palavra era uma lâmina afiada cortando suas expectativas. Khalid estava ali, caindo aos seus pés, seu olhar se apagando. E agora essa mulher estava trazendo à tona um mistério que parecia maior do que tudo. O que você quer dizer com isso? Yasmin perguntou, sua voz quase um sussurro. A mulher olhou para Khalid, depois para Yasmin, e a dor em seu rosto era palpável. Você e Khalid não são apenas meio-irmãos. A sua ligação é mais profunda, mais complexa do que eu jamais pude imaginar. A confusão subiu em Yasmin, como uma onda intranquila. Como assim? O que você quer dizer? Vocês dois têm que entender. A mulher começou a falar rapidamente, as palavras fluindo como um desespero acumulado ao longo dos anos. Ramin é apenas seu tio. Ele é o homem que destruiu nossa família. Ele manipulou tudo isso. Não há como explicar tudo agora, mas seus pais, seu pai, ele está vivo e ele está em perigo. Rahim quer o controle total. Os olhos de Yasmin se arregalaram em choque. Vivo? Como isso é possível? Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. Tudo ao redor dela desapareceu. O foco estava apenas naquela mulher e na revelação devastadora. Khalid, com dificuldade, tentou se levantar, mas caiu de novo, o rosto pálido e inquieto. Yasmin, escute-a! Ele estava lutando para ficar consciente, e cada palavra dele era uma luta. A mãe de Khalid se inclinou mais perto, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos encontrar seu pai, Yasmin. Ele pode esclarecer tudo. A verdade pode libertá-los de Rahim e Ibrahim. Essa é a única maneira de ter um futuro. Um ruído súbito cortou o ar. Uma explosão de disparos. Um homem com uma arma em punho avançou através da multidão. E o caos se instalou novamente. O medo tomou conta e as pessoas começaram a gritar e correr. Yasmin sentiu seu coração disparar. Era Ibrahim novamente? E o que ele estava fazendo agora? Khalid gritou. Yasmin, corre! Mas antes que pudesse se mover, uma voz familiar surgiu do meio da confusão. Mãe, pai está aqui. Ele está conosco. Oh! E ali estava o homem que Yasmin nunca imaginou ver. Um homem grande, com os olhos profundos e um sorriso triste, estava se aproximando. Eu sou o pai de vocês, ele declarou com uma voz que ecoou sobre a cacofonia. E não tenho muito tempo. Yasmin ficou sem palavras. O mundo ao seu redor se esvaindo. A realidade engrenava. Cada peça no quebra-cabeça se movia de uma forma que não fazia sentido. O que isso significava para ela, para Khalid? A mãe de Khalid se virou, seu semblante revelando uma nova determinação. Se ele está aqui, isso muda tudo. Vamos encontrá-lo, Yasmin. Nós podemos proteger Khalid, mas precisamos agir rápido. A multidão, agora em desespero, se dispersava. Yasmin agarrou a mão de Khalid, que estava a ponto de desmaiar. A adrenalina estava correndo em suas veias, e ela sabia que tudo dependia de suas próximas decisões. E se isso for uma armadilha? Seu coração dizia. Então, com os olhares de Khalid e de sua mãe pesados de expectativa, ela fez o único compromisso que poderia. Vamos descobrir a verdade, custe o que custar. Uma decisão que acentuou a tensão no ar pesado de segredos e revelações. As sombras pareciam agora dançar à sua volta. E ao olhar nos olhos de Khalid, Yasmin sentiu que o mundo estava em suas mãos. Mas a pergunta que pairava no ar era: a verdade traria alívio ou mais caos? Essa resposta poderia mudar tudo para sempre.
Yasmin ficou paralisada, os olhos fixos no homem que se dizia seu pai. A realidade começando a desmoronar ao seu redor. Você é ele? A voz dela tremia, misturando incredulidade e esperança. Khalid, em um gesto desesperado, tentava se levantar, mas suas forças estavam se esvaindo. O homem diante deles respirou fundo. Sua expressão carregava um peso de anos perdidos. E ele balançou a cabeça lentamente. Sim, sou eu, mas as coisas não são o que parece. O que você pensa que sabe? A verdade está muito mais próxima do que imagina. Ele disse, olhando profundamente nos olhos dela. O caos ao redor parecia um eco distante, mas a tensão no ar era palpável. Nesse momento, a multidão explodiu em gritos ao redor deles. Uma mulher, com um olhar aterrado, despontou no meio da confusão. Era Zara, a mãe de Yasmin. Ela havia desaparecido nos últimos anos e agora estava ali, tão real quanto a dor que Yasmin carregava. Yasmin! Khalid! A situação é mais complexa do que vocês pensam. Sua voz atravessou o tumulto e um silêncio súbito se instalou. Khalid olhou de uma face à outra, confuso. Mãe, o que está acontecendo? A mulher olhou para ele com um amor profundo, mas ao mesmo tempo temor. A verdade do nosso passado, ela tem consequências. O que Ibrahim está fazendo não é só por dinheiro, é por vingança. Nesse instante, outro barulho cortou o silêncio. Um tiro, ainda mais próximo. Sussurros e gritos rebateram entre os postes do mercado. Khalid caiu novamente, desta vez do lado oposto, sua mão agarrando o local machucado. Khalid! Yasmin gritou, já em pânico. Não! Vocês não podem deixar a raiva do passado controlar o futuro! Zara se precipitou, buscando abrigo, mas suas palavras estavam entrecortadas pelo medo. Se Rahim descobrir que você está aqui... Uma sombra passou rapidamente pelo olhar do homem que se dizia pai. Ele intensificou o foco. Ele está vindo para nos pegar. Quem é Rahim? Yasmin perguntava, mas naquele instante, algo se desenrolou na mente dela como um filme. Todas as peças do quebra-cabeça se conectaram de forma brusca. Rahim? Meu tio! Ele me usou para manipular tudo! Ouvindo isso, Khalid exclamou. Se você soubesse o que ele fez! Um misto de raiva e desespero tomava conta dele. Tenha certeza, o que eles querem é algo mais que poder. É a destruição da nossa família. No meio do tumulto, a mãe de Yasmin balançou a cabeça, o olhar decidido. Precisamos enfrentá-lo. Juntos, mas há algo que todos precisam saber. Eu escondi isso de você e do Khalid. Não somos apenas uma família quebrada por mentiras. Todo esse tempo, eu sou a verdadeira razão pela qual Rahim age assim. O silêncio a cercou, e o impacto dessas palavras foi como um soco em cheio no estômago. Como assim? Yasmin perguntou. A confusão asfixiante. O que você está dizendo? Zara se aproximou, seus olhos brilhosos. Foi forçada a entrar no convento, por relacionamento com seu pai. Eu não estava apenas adiando o inevitável. Eu estava protegendo vocês dos segredos obscuros que envolvem nossa linhagem. Uma revelação que fez o mundo de Yasmin vir à tona, colocando em dúvida toda a vida que conhecia. Mas antes que Yasmin pudesse processar isso tudo, um homem imponente, com um olhar gélido, apareceu do nada. Era Ibrahim. Quanta emoção! Ele exclamou, um sorriso macabro no rosto. Uma família se reunindo no meio do caos. Mas tudo isso vai acabar aqui,
O soco na mandíbula de Yasmin era maior do que qualquer outro. Como ele sabia disso? O que mais ele tinha a descobrir? A adrenalina subiu e o pânico começou a tomar conta. Khalid se arrastou, ainda tentando proteger Yasmin. Não! Ibrahim! Não pode fazer isso! Mas entre risadas sarcásticas, Ibrahim levantou a arma de novo. O tempo parecia desacelerar. Yasmin sentiu a escuridão se aproximar novamente. As verdades que não queria encarar vinham à tona. E a pergunta que agora ecoava era: quem era realmente sua família? E até onde iriam para protegê-los? O futuro estava incerto. E a única certeza era que naquela noite tudo mudaria. Yasmin sentiu seu coração disparar ao ver Ibrahim com a arma em punho. O medo a envolveu como uma névoa densa. Não, não, não! Gritou, puxando Khalid para mais perto, seu olhar fixo na arma. A respiração de Khalid era elaborada e, com o último esforço, ele se levantou um pouco, determinado a protegê-la. Vocês realmente acham que podem escapar disso? Ibrahim riu sarcástico, seu olhar gélido mirando os dois. Mas antes que pudesse disparar, um grito cortou o ar. Uma figura familiar apareceu atrás dele. Era Rain, e sua presença mudava tudo. Para, Ibrahim! Você não sabe o que está fazendo! Rain gritou. Yasmin congelou. Raiva e medo deixaram seu estômago embrulhado. Você? É você quem manda neste circo? Ibrahim se virou, desconcertado. Yasmin sentiu uma onda de confusão e medo misturados. Que o tio queria? Quem você pensa que é para ameaçar a minha família? Rahim se aproximou e a tensão no ar aqueceu como um balão prestes a estourar. A multidão ao redor começou a murmurar, especulando sobre o que estava acontecendo. Yasmin olhou para a mãe de Khalid, que estava estática, em choque. Isso tudo era uma armadilha? Família? A única coisa que você tem são mentiras, Rahim. Ibrahim se virou, apontando o dedo, a voz cheia de desprezo. Foi quando Yasmin percebeu que não era apenas uma luta entre irmãos. Era uma batalha por poder. Khalid, ainda sem forças, olhou para sua mãe. Um pedido silencioso por ajuda. Não, Ibrahim! Gritou Yasmin, determinada. Não faça isso! Para de uma vez! Mas as palavras pareciam voar para longe, como se não alcançassem a mente turva de Ibrahim. E então, um estalo, um barulho ensurdecedor. Tudo aconteceu tão rápido. Em um movimento, Khalid caiu, sua mão tremendo. O pânico tomou conta de Yasmin. Khalid! A dor rasgou seu coração. Mas antes que pudesse correr para ele, algo inesperado aconteceu. Uma fumaça escura surgiu do chão, como se o próprio céu estivesse desabando. Yasmin piscou, tentando se aclimatar ao que estava vendo. Em meio à confusão, a figura de uma mulher surgiu da fumaça, com um olhar intenso e um brilho ameaçador. Era a verdadeira mãe de Yasmin, a mulher que ela achava que estava perdida para sempre. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ela disse, seus olhos brilhando, com um conhecimento que Yasmin não compreendia. O mundo ao seu redor doía, mas a presença da mãe a deixou paralisada. É hora de revelar a verdade. Khalid, recuperando a consciência, olhou para Yasmin e para a mulher. O quê? Quem é você? Ele mal conseguia falar, mas a intensidade no ar era palpável. O que estava acontecendo? Sou a ligação que falta. A razão pela qual todos vocês estão aqui. A mulher respondeu, sua voz ecoando como um trovão. A maldição desta família não é apenas uma questão de poder, mas de sangue.
Ela gesticulou para os dois irmãos, agora perdidos entre a própria confusão. Vocês são mais do que apenas irmãos, Yasmin. Você e Khalid têm um destino que não podem evitar. Yasmin sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava cheia de desespero. O que você está dizendo? E então, em um movimento rápido, Ibrahim disparou sua arma em direção à mulher. Um grito ecoou na multidão. A bala atingiu o chão, fazendo todos saltarem em pânico. Mas a mulher não se moveu. O que era ela? Era um fantasma ou algo mais? A fumaça a envolveu e quando dissipou, tudo ficou em silêncio. Khalid se levantou lentamente, um olhar de horror em seu rosto. O que está acontecendo? Quem é você, Yasmin? A confusão tomou conta do rosto dela. Eu não sei, ela respondeu, o coração batendo forte. Mas a verdade estava prestes a se revelar. E ela tinha que decidir. A mãe de Khalid, Rahim e Ibrahim estavam interligados por segredos que poderiam destruir tudo. Precisamos fugir agora! E assim, enredados em uma trama de revelações, os quatro ficaram parados, sabendo que o futuro era um mistério. Quem era a mulher? Qual era a sua relação com o passado? O que isso realmente significava para sua família? As perguntas ecoavam em suas mentes, e a resposta estava além de suas compreensões, do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade estava apenas começando. Yasmin estava paralisada, os olhos fixos na mulher que alegava ser sua mãe, enquanto o caos do mercado rodopiava ao redor. A sombra da incerteza cobria tudo. Khalid, ainda caído, olhava para ela com uma mistura de esperança e desespero. O que você está falando? Perguntou ele. Sua voz apenas um sussurro. A mulher respirou fundo, o olhar dela se intensificando. Vocês nunca souberam a verdade. O que Rahim quer é o poder, mas ele usou você, Yasmin, como uma isca. E não é só isso. A razão pela qual sua mãe e eu estamos aqui é porque ele nos separou por anos. Calma! O que você quer dizer com isso? Yasmin sentiu seu coração apertar. As palavras daquela mulher pareciam dançar no ar, insustentáveis. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão cortou o ar. As luzes do mercado piscaram enquanto os gritos aumentavam. Khalid se contorceu no chão, tentando se levantar, mas o pânico se instalou na multidão. Yasmin, a gente precisa sair! Ele gritou, sua voz encharcada de urgência. Ibrahim, que até então ficara à parte, se virou, olhar malicioso. Vocês acham que podem escapar da verdade? Eu sei como abrir a porta das memórias. De repente, ele avançou, um sorriso sinistro no rosto. Khalid estava quase fora de si, amaldiçoando o irmão. Você está louco, Ibrahim! O que mais você está escondendo? E então, a reviravolta surpreendente. Uma figura apareceu no fundo da cena, destacando-se na fumaça e no tumulto. Era Ramin, mas o que Yasmin viu a fez tremer. Ele estava acompanhado por policiais armados. Você não tem ideia do que desencadeou Ibrahim. Ele gritou, com a autoridade de alguém que teve o controle, mas agora estava acuado. Você! Ibrahim bradou, seu sorriso desaparecendo. Você não pode me impedir. Eu vou expor tudo. A verdade que eles devem saber. E enquanto a tensão aumentava, Ramin levantou a mão, gesticulando para os homens ao seu redor. Prendam-no! Ele está envolvido nas minhas suspeitas. Ele manipulou você, Yasmin. Tudo isso foi um jogo para derrubar a nossa família. Ela não merece isso, Ibrahim gritou,
a raiva escorrendo das palavras dele. Vocês não sabem nem com quem estão lidando. Yasmin é a chave para toda essa história. A revelação impactou a todos. Yasmin ficou paralisada. O que isso significava? Ela era uma peça num tabuleiro que não compreendia. No que você está se metendo? A voz de Khalid soou grossa, cheia de proteção, mas ele estava se perdendo aos poucos. Yasmin, com a mente acelerada, percebeu subitamente. Eu sou a peça, talvez. Sussurrou, a compreensão batendo forte. Para onde mais isso poderia levar? Um policial se aproximou, os olhos fixos em Ibrahim. Você está preso por traição e conspiração, ele disse com firmeza. E um grito escandaloso ecoou entre os presentes. Uma onda de choque se espalhou como um incêndio. Mas então, uma nova figura apareceu. Uma mulher com um longo vestido branco, desmaiando ao lado de Khalid. Era a mãe dele. Não, 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 ela murmurou, acordando da confusão. A expressão dela mudando rapidamente para terror. Se vocês descobrirem a verdade, o que você fez? Não posso deixar que eles saibam. O mundo de Yasmin virou de cabeça para baixo. Um segredo ainda mais profundo estava ardendo, e ela sentiu o peso dele, gemendo no fundo da sua alma. O que mais estava escondido? Era nisso que tudo se resumia. A verdade poderia ser a sua salvação ou a sua condenação. Yasmin, seja forte, disse Khalid, tentando agarrar sua mão. Mas ela estava perdida no caos. A polícia cercava Ibrahim, e cada olhar do público refletia a dúvida. Quem realmente estava no lado certo? A tensão ficou insuportável. Enquanto as luzes piscavam, o murmúrio da multidão agora misturava-se com os gritos. A emoção era palpável. Eu não posso deixar você! Khalid gritou. Yasmin olhou para ele, a confusão espelhada em seu olhar. Cada respirada revelava a urgência da situação. E ali, no meio da confusão, uma pergunta atravessou sua mente. Até onde eles estariam dispostos a ir para proteger uns aos outros? O rumo daquela história estava mudando, e tudo o que sabiam poderia ruir a qualquer momento. Qual seria a verdadeira face da família que tanto tentavam proteger? A única certeza era que a batalha estava apenas começando. Yasmin estava paralisada, os olhos fixos na mulher que alegava ser sua mãe. A mulher respirou fundo, o olhar dela se intensificando. Vocês nunca souberam a verdade. O que Rahim quer é o poder. Mas ele usou você, Yasmin, como uma isca. E não é só isso. A razão pela qual sua mãe e eu estamos aqui é porque ele nos separou por anos. Calma. O que você quer dizer com isso? Yasmin sentiu seu coração apertar. As palavras daquela mulher pareciam dançar no ar, insustentáveis. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão cortou o ar. As luzes do mercado piscaram enquanto os gritos aumentavam. Khalid se contorceu no chão, tentando se levantar, mas o pânico se instalou na multidão. Yasmin! A gente precisa sair! Ele gritou, sua voz encharcada de urgência. Ibrahim, que até então ficara à parte, se virou, o olhar malicioso. Vocês acham que podem escapar disso? Ele riu sarcástico, seu olhar gélido mirando os dois. Mas antes que pudesse disparar, um grito cortou o ar. E Yasmin se virou, seu coração afundando no estômago. Uma mulher desconhecida apareceu entre a multidão, e sua presença era quase hipnotizante. Seu cabelo longo e escuro esvoaçava ao vento. E quando ela olhou em direção a Yasmin, algo dentro dela estremeceu. O que está acontecendo? A nova mulher gritou. E então, como se em um filme, o tempo parou. Ela fez um movimento brusco e, em meio à confusão, virou-se para Ibrahim.
Você não pode continuar com isso! A força em sua voz fez a multidão hesitar. Yasmin ficou boquiaberta. Aquela mulher parecia familiar. Era como se uma parte dela reconhecesse aquela figura. Khalid estava ferido, a dor estampada no rosto, mas tentou se levantar. Quem é você? Perguntou, lutando contra a fraqueza. A mulher ignorou o irmão, focando em Ibrahim. Deixe-a em paz. Você não sabe o que está fazendo. Então, em um movimento acelerado, ela atravessou a multidão e se lançou à frente de Yasmin, como se a estivesse protegendo de algo mortal. Você é minha filha, Yasmin. A verdade está em você, ela gritou. E todo o mercado ficou em choque. As palavras atingiram Yasmin como um golpe. O quê? Não pode ser! Você desapareceu! A confusão transformou-se em um turbilhão de memórias. A mulher que ela pensava ter perdido, em busca de sua verdade, estava bem ali, na sua frente. Eu fui forçada a me esconder, Yasmin. Rahim sabia da nossa ligação e ele queria acabar com minha proteção. Ele sabe que você é a chave para tudo! O caos ao redor parecia se desvanecer. Yasmin estava agora presa entre o passado e o presente. O olhar de Ibrahim mudava de raiva para pura incredulidade. Como você se atreve a voltar agora? Isso é parte de um plano maior. Rahim, que se aproximara furtivamente, interrompeu. Você sobrou minha família. Mas agora eu serei seu fim. A verdade que você defende só traz tragédia. Mas de repente o chão tremeu sob os pés deles. Um estrondo ensurdecedor se ouviu. E uma estrutura do mercado começou a desmoronar. A mulher que se dizia mãe de Yasmin fincou o pé no chão. Não! Isso não pode acontecer agora! Gritou, ao mesmo tempo em que puxava Yasmin para proteger a filha do que pareciam destroços. No momento crítico em que a poeira se ergueu, a luz do dia desapareceu abruptamente. Yasmin estava paralisada, sentindo que uma nova camada do seu mundo se desintegrava. Raios de luz começaram a surgir e no meio do caos, uma caixa de segredos com o emblema da antiga família Almazar caiu no chão, se abrindo lentamente. O que haveria dentro dela? As verdades não reveladas. As conexões ocultas e as traições dançavam em sua mente, como espectros prontos para se manifestar. O mercado estava em ruínas, e cada um deles estava atado a um destino que parecia além do que já viveram. A única coisa certa era que a batalha estava prestes a começar, e a chave para a sobrevivência deles poderia estar enterrada nas sombras da verdade. Yasmin estava paralisada, os olhos fixos na mulher que alegava ser sua mãe. Enquanto o caos do mercado rodopiava ao redor, a sombra da incerteza cobria tudo. Cale, perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. A mulher respirou fundo, a intensidade em seu olhar crescendo. Vocês nunca souberam a verdade. O que Rahim quer é o poder. Mas ele usou você, Yasmin, como uma isca. E não é só isso. A razão pela qual sua mãe e eu estamos aqui é porque ele nos separou por anos. Calma! O que você quer dizer com isso? Yasmin sentiu seu coração apertar. As palavras daquela mulher pareciam dançar no ar, insustentáveis. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão cortou o ar, como se o próprio chão tivesse sendo arrancado abaixo deles. As luzes do mercado piscaram enquanto as pessoas se empurravam em pânico. Khalid se contorceu no chão, tentando se levantar, mas o pânico cresceu como um fogo desenfreado. Yasmin!
A gente precisa sair! Ele gritou, sua voz encharcada de urgência. Em meio ao tumulto, surgiu uma figura desconhecida, com um olhar penetrante e uma expressão que parecia capturar a atenção de todos. Era um homem alto, com um terno escuro, que se projetou do fundo da multidão. Chega! Ele gritou, e a voz dele ecoou como um trovão, fazendo todos pararem. Vocês não têm ideia do que estão prestes a desencadear. Yasmin, Khalid e até Ibrahim se voltaram para ele, confusos. Quem é você? O que está havendo? Yasmin estava inquieta, o medo apertando seu peito. Eu sou Malik e vocês estão numa armadilha muito maior do que imaginem, disse ele, olhando diretamente nos olhos da mãe de Yasmin. Para a surpresa de todos, ele continuou. Zara, você não pode mais esconder. A verdade está prestes a ser revelada. A expressão da mãe de Yasmin se transformou em horror, os olhos arregalados. Malik, não, você prometeu que nunca revelaria. O tom dela era de desespero. Como se todas as cartas estivessem sendo expostas. Yasmin mal podia acompanhar o que estava acontecendo, cada palavra dela drenando suas esperanças. Prometi. Você acha que pode continuar vivendo nas sombras? Malik respirou fundo. A tensão entre eles era palpável. Uma multidão ansiosa cercava, os murmúrios se intensificavam. Afinal, a razão pela qual Rahim deseja sua destruição não é apenas por poder. É por culpa, por um crime que ele cometeu há muitos anos. Crime? Que crime? A voz de Yasmin estava quase em um grito, a verdade como uma lâmina afiada em suas entranhas. Khalid, mesmo ferido, tentava se erguer. Yasmin, não escute! Mas o olhar fixo de Malik não se desviou. Você, Yasmin, é a chave! A chave para um segredo obscuro! Você carrega o sangue de uma linhagem que foi traída. E a razão pela qual Rahim seus filhos é porque ele teme o que você pode se tornar. As palavras dele se espalharam como fogo nas folhagens, e Yasmin sentiu o chão desabar sob seus pés. O que você está dizendo? Ela olhou para a mãe à procura de uma resposta. O que Rahim temia? Qual era o crime que repercutiria em suas vidas? Então, de repente, uma luz ofuscante rompeu na cena. Quando todos olharam, viram uma mulher aparecer, com uma presença que parecia mágica. Era a verdadeira mãe de Khalid. Malik não está mentindo. O que você busca, Yasmin, está mais próximo do que imagina. A mulher se virou para testemunhar o caos que a cercava. Yasmin olhou boquiaberta. Mãe, o que você quer dizer? O que sou eu? Sua voz tremia, a mistura de medo e expectativa nas entranhas. Você é esperança, a mulher disse, sua voz suave, mas carregada de desespero. A linhagem que precisa ser preservada. E o que Rahim escondeu, o crime é maior do que todos pensam. A vida de tantos depende de você agora. Antes que Yasmin pudesse reagir, Ibrahim, desesperado, gritou. Vocês não sabem nada! A verdade não pode ser exposta! Vocês estão brincando com fogo! Ele levantou a arma em um movimento brusco. Um silêncio mortal tomou conta, como se o mundo inteiro parasse. O que estava prestes a acontecer? O que significava tudo isso para eles? O futuro estava se desenrolando de uma forma que ninguém poderia prever. No coração de Yasmin, o nó se apertou. As linhas entre família e inimigo estavam se desfazendo. E a única certeza era que a verdade poderia acabar com todos, ou salvá-los para sempre. A tensão era palpável. Yasmin estava ali no meio do tumulto, enquanto Ibrahim levantava a arma. O mundo parecia girar em câmera lenta.
e o ar estava carregado de um horror que ninguém poderia ignorar. A mulher que afirmava ser sua mãe a encarava, os olhos cheios de desespero. Khalid, caindo lentamente, tentava se levantar. Ele estava à beira de desmaiar, mas o desespero de Yasmin o mantinha focado. "Eu não vou deixar você machucar ninguém", gritou Yasmin, o coração batendo forte. Mas a palavra pai que Malik havia jogado no ar reverberava em sua mente, criando ecos de incerteza. O que isso queria dizer? O que mais estava enterrado sob a superfície daquela família? O olhar de Ibrahim estava fixo em Yasmin, cheio de raiva e determinação. "Você não pode parar isso? Conheça a verdade, Yasmin!" Sua voz soou como um eco distante. Ele estava prestes a disparar. E então o inesperado aconteceu. Um clarão iluminou o mercado. E em um instante, tudo ficou ofuscado. Uma explosão surda e ensurdecedora irrompeu de algum lugar. As pessoas gritaram, algumas caíram e o chão tremeu sob seus pés. Yasmin sentiu o chão se abrir e a realidade mudar. Ela foi arremessada para trás, seguida por uma onda de sombras e poeira. Como se o tempo tivesse parado, uma figura imponente surgiu entre a fumaça. Era um homem alto, robusto e familiar. Yasmin piscou, a neblina começando a se dissipar. E assim que o homem entrou na luz, seus olhos se arregalaram. Era seu pai, o homem que acreditava estar morto. "Não, não pode ser!" Yasmin sussurrou, o coração acelerando descontroladamente. Khalid, mesmo machucado, olhou para o homem com relutância, incrédulo. "Vocês precisam ouvir, há verdades que precisam ser ditas!" gritou o homem, sua voz como um trovão poderoso. Ele olhou fixamente para Ibrahim e o clima mudou. O que estava acontecendo? E que isso significava para os laços que Yasmin pensava serem indestrutíveis? "Você está vivo!" bradou Yasmin confusa. "Por que nunca voltou? O que está acontecendo aqui?" A expressão do pai era um misto de dor e amor. "Foi Ramin que nos separou a todos. Ele tem algo contra mim, uma verdade que se mantém escondida." O olhar dele penetrava nos olhos de Ibrahim, o que fez o irmão de Khalid hesitar. "Você não pode expor tudo, não agora." Ibrahim se virou para a multidão, buscando apoio, mas as pessoas ali não pareciam mais estar com ele. "O que você fez vai destruir tudo!" No calor do momento, a arma de Ibrahim parecia uma extensão de sua raiva e desespero. Mas antes que pudesse disparar, o pai de Yasmin fez um movimento rápido. Ele avançou e, em um gesto desesperado, agarrou a arma. "A verdade vai vir à tona e você não vai ser o responsável por mais uma tragédia." Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. A arma disparou, não em direção a Yasmin ou Khalid, mas em direção a Malik. O som do tiro soou como uma explosão. O mercado ficou em silêncio absoluto. As pessoas ao redor começaram a gritar em desespero. Malik caiu ao chão e a expressão de dor em seu rosto fez o coração de Yasmin parar. Essa reviravolta não estava nos planos. O que era isso? A verdade tinha um preço tão alto. "Malik!" gritou a mãe de Yasmin, correndo em direção a ele. Para sua surpresa, o olhar de Malik convergiu com o de Yasmin e ele disse, com voz fraquejada: "Você é a chave, Yasmin. Lembre-se disso." As palavras ecoaram na mente dela, enquanto a confusão se transformava em horror. O mercado estava em chamas e todos os olhares se voltaram para a cena. Ibrahim estava paralisado, enquanto seu plano se desfazia em fumaça. E a pergunta que pairava no ar era:
quem realmente eram eles e qual seria o verdadeiro preço da verdade. Agora, a batalha era muito mais do que apenas uma luta entre irmãos. Era uma guerra familiar que agora invadia suas vidas e revelava segredos que mudariam tudo. E o futuro nunca parecera tão incerto. Yasmin olhou para Khalid, desesperada. Nós precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Yasmin estava de joelhos, o olhar fixo em seu pai, que a princípio parecia um fantasma, agora revelado diante dela. O caos ao redor desmoronou em um brando silêncio, com Ibrahim hesitando ao ver a expressão traumatizada dela. Pai, você tá vivo? Sussurrou Yasmin, as palavras quase sufocadas pela emoção. Khalid, ainda machucado, conseguiu se arrastar para mais perto, o brilho de esperança nos olhos se misturando ao medo. Sim, filha, eu voltei, mas não temos muito tempo, disse o pai, a voz profunda e grave. As palavras tinham peso, um senso de urgência que cortava a tensão. Por que não voltou antes? O que está acontecendo? Yasmin questionou, sentindo o nó na garganta se apertar, uma mistura de desespero e alívio. Malik, caído no chão, olhava de volta com dor. A verdade é maior do que todos nós. Ele respirou pesadamente, suas últimas palavras soando cada vez mais fracas. A conexão entre vocês e a linhagem é isso que Rain teme. Desculpem-me, mas isso é uma loucura. Ibrahim interrompeu, a raiva no olhar. Vocês vão arruinar tudo. Ele estava em pânico, mas o olhar de seu pai não vacilou. Ibrahim, a verdade não pode ser ocultada por mais tempo. O pai de Yasmin fez um gesto amplo, como se tentasse alcançar o entendimento entre irmãos. Vocês podem salvar esta família. É hora de parar com o ciclo de ódio e revanchismo. A multidão ao redor começou a murmurar, a tensão se tornando palpável. O mercado que antes fervilhava de pânico, agora parecia estagnado. Os olhares fixos na cena tumultuada. Yasmin sentiu a necessidade de agir. Nós devemos juntos, como família. Precisamos lidar com isso agora. Foi quando o olhar de Ibrahim escureceu e, com um grito angustiado, ele brandiu a arma novamente. Yasmin teve o impulso de proteger Khalid, mas seu pai a segurou. Não! Isso não terminará bem! Gritou ele. E como se o universo estivesse conspirando, um forte estampido ecoou. Ibrahim, em desespero, disparou. O projétil cortou o ar. Yasmin se encolheu, mas o pai dela se lançou à frente. "No!" ela clamou. O homem caiu e toda a cena se transformou em um pesadelo de horrorizados gritos e pânico. Mas a mulher, sua verdadeira mãe, estava ali, expandindo os braços, um brilho de determinação no olhar. "Não! Vocês ainda têm uma chance! Se unam! Não deixem que o ódio vença!" Khalid, com suas últimas forças, conseguiu se levantar e correu em direção a Yasmin. Precisamos acabar com isso. É hora de enfrentar Rahim e Ibrahim, mas juntos. Sua força e determinação revigoraram Yasmin. Ela olhou para ele, notando a dor e o sofrimento que compartilhavam. "Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça." Gritou, seu coração pulsando com uma nova energia. E assim, os quatro, uma família feita em fragmentos, decidiram se unir diante do caos. Era hora de libertar-se dos fardos do passado e encarar o futuro. A poeira ainda pairava no ar. A multidão, agora hesitante,
observava como a verdade começava a emergir das sombras. Se uniriam para desvendar o mistério, desenterrar os esqueletos que havia nas sombras, trazer à tona os segredos que moldaram suas vidas. Mas enquanto se preparavam para o confronto final, a pergunta ainda pairava no ar: até onde iriam para proteger uns aos outros? As respostas estavam nas sombras, e o que viria a seguir era uma incerteza envolvente. Agora, querido leitor, chegou a hora de você ajudar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os vê!